palavra de Deus nesse domingo nos fala, irmãos e irmãs, sobre a necessidade que a gente tem de se deixar levar e conduzir pela graça de Deus. Eu acho que reflete muito pouco sobre a graça de Deus, porque é muito mais fácil, menos complicado para nós e mais cômodo talvez para o nosso orgulho, para a nossa soberba, a gente pensar sempre nas próprias obras, o que a gente deve fazer, como a gente vai construir o reino de Deus, que atitudes nós vamos tomar. E então fica tudo centrado no nosso esforço, no nosso empenho, no nosso compromisso. Mas é claro que a gente tem o esforço, o empenho, o compromisso na nossa vida cristã, mas tudo brota de uma fonte. E a fonte não são as nossas próprias forças, a fonte de tudo é a graça de Deus. Quando Cristo realizou a sua obra redentora no mistério pascal, Ele nos introduziu, nos mergulhou na vida divina, na vida de Deus. Então, a força, a sabedoria, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus não são mais coisas, por assim dizer, externas que a gente procura contemplar ou que a gente procura adivinhar como é. Não, elas estão dentro de nós, realizam uma obra misteriosa na nossa vida, no nosso coração. Uma obra que muitas vezes fica escondida, que a gente não percebe de forma muito clara, mas se a gente acolhe essa vida divina que nós temos dentro de nós, se a gente acolhe ela pela fé, acolhe ela como um dom vindo de Deus, aqui como diz São Paulo muito claramente, sem nenhum mérito da nossa parte, porque nós, ainda quando éramos fracos, quando ainda éramos pecadores, Cristo realizou a sua obra redentora por nós. Então, nós não temos nada que nos gloriar de nós mesmos. Diz São Paulo, nós nos gloriamos em Deus. É por Ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação, quer dizer, a comunhão com Deus. Então, dentro de nós corre uma fonte, como Cristo promete no Evangelho segundo São João, aquele que crê em mim, rios de água viva jorrarão de dentro dele. A água que eu te der, a água viva, diz ele a samaritana, se tornará uma fonte que jorrará até a vida eterna. Então cada um de nós tem uma fonte dentro de si, tem a vida divina dentro de si. E essa vida divina realiza a sua obra em nós, se a gente se deixa conduzir pela graça. Deus diz para Moisés que ele deve falar assim para os filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. A águia, ela é capaz de levar, às vezes, animais muito pesados, e ela voa muito alto, e com essa imagem Deus quis falar como Ele conduziu, quer dizer, levou os filhos de Israel sem eles terem que fazer nada. Não teve batalha nenhuma entre eles e os egípcios. Foram libertados pela graça, pelo poder de Deus. Que eu teria que até abrir um parênteses e comentar dessa
frase que eu tenho escutado muitas vezes sendo repetida e que diz mais ou menos assim, agora nesses conflitos e tal, por causa das questões do racismo, né, e outras questões. Sem conflito, sem violência, sem quebradeira não se faz nada. Todos os progressos que foram feitos na obra da humanidade, na humanidade, foram feitos com algum tipo de violência. Essa não é a mentalidade do Evangelho. E mesmo em termos civis, né, quem poderia repetir uma frase dessas na frente de figuras grandiosas do século XX, como Gandhi, como Martin Luther King, que pregavam a mudança não pela violência, né, mas justamente pela não violência. Então, os filhos de Israel não precisaram de violência para se libertarem da escravidão do Egito, não fizeram batalha nenhuma. Deus levou eles com asas de águia, preparou o caminho para eles, fez tudo para eles. E até depois, na hora da conquista da Terra Santa, aqueles episódios de Jericó, da queda das muralhas de Jericó, sempre aparece uma obra de Deus que é completamente desproporcional à força humana. Sempre é a força da graça que vai, que abre o caminho, que prepara tudo, que sustenta, que ajuda. E o que se pede da gente é a escuta. Aqui diz: se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então, acolher a graça na fé, a atitude de fé que permite que a vida divina vá se manifestando, vá crescendo em cada um de nós. Essa é a força que Deus quer mostrar na nossa vida. Depois no Evangelho a gente escuta também a obra da graça. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Quantas vezes a gente discute o problema das vocações, principalmente as vocações a esse serviço de guiar, de pastorear o povo, porque Cristo quis marcar toda a relação de guia, de obediência, de liderança na igreja, não pela inteligência, pela capacidade, pelo talento, pela liderança, capacidade de liderança natural, mas sim por um chamado, por um sacramento, porque nós só temos um guia, é Cristo que é o nosso guia. Nós não temos outro guia além dele. Cristo, nosso único pastor. Então, a gente, através do mistério do sacramento da ordem, o povo de Deus ele é pastoreado, não pelo padre, não pelo bispo, mas por Cristo mesmo, sendo que o padre e o bispo são sacramentos dessa guia única de Jesus Cristo, né? Ele é o nosso único guia, nosso único pastor. Então, também diante disso, e vocês sabem como nos últimos anos tem havido tanta discussão sobre a falta, a carência dos sacerdotes, o que nós fazemos? Vamos ordenar os homens casados, né, provados, pais de família, etc., para aumentar as vocações, para que o povo tenha mais acesso aos sacramentos. Pois se fala sobre a promoção vocacional, muitas vezes os bispos são tentados
a admitir no seminário toda uma série de jovens que não têm vocação, que muitas vezes vêm de outros lugares, enfim. Por quê? Porque dizem, como é que eu vou fazer com a minha igreja com a carência de padres, com a carência de sacerdotes? Então, muitas vezes a gente pensa nessa realidade em termos humanos, né? Em termos de marketing vocacional, propaganda vocacional, toda essa questão, né? E ali a gente muitas vezes esquece aquilo que Cristo nos falou. Qual é a medida que Cristo nos pediu para tomar, para que a igreja não fique sem pastores, para que a igreja não fique sem trabalhadores na messe? Qual é a única medida, a única atitude que Jesus mesmo menciona e que Ele recomenda? Qual é a única estratégia vocacional que Cristo recomenda para que o povo de Deus não fique como ovelha sem pastor? Ele diz aqui: pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Quer dizer, é o dono da messe. Quem é o dono da messe? É Deus. É Ele que envia. Eu vivi mais ou menos uns 20 anos praticamente dentro de seminários, seja como eu mesmo seminarista, depois estudante de teologia, já ordenado sacerdote, depois já como padre, como formador em seminários. E eu olhei e pude observar muito perto essa realidade da vocação. A vocação, ela não pode ser fabricada de jeito nenhum. Quantas vezes aparece os jovens que a vocação deles não é deles, mas da mãe deles, né? Eu sonhei desde pequena, desde que eu estava grávida desse menino, ele vai ser padre e tal. Querem que o filho seja padre de todo jeito. O pobre do menino não tem culpa nenhuma da coisa, quer fazer outra coisa na vida dele. E então, ou às vezes vem e com uma ambição, né? Eu vou ser padre, depois vou ser bispo, depois vou ser papa, quem sabe um dia eu venha a ser o próprio Jesus Cristo, né? Então, vem com ambições humanas, com ambições de poder, com ambições de riqueza, com ambições de outras intenções que não são a de servir a Deus. E então, esses que não são chamados, que não são escolhidos por Deus, se eles se mantêm abertos, se eles se mantêm à escuta, se os formadores deles também se mantêm à escuta de Deus, eles acabam vendo que ali não é por aquele caminho que Deus está chamando eles, né? Então, a única forma de o povo não ficar sem guia, sem pastor, é pedindo nas nossas paróquias, nas nossas dioceses. Sempre que a gente pensasse em vocações, a gente devia fazer essa principal, eu digo praticamente essa única estratégia, o joelho no chão, e dizer: Senhor, envia trabalhadores para a tua messe, envia. Nós não podemos fabricar, não existe fábrica de padre, não existe fábrica para quem guia a comunidade e a paróquia. Precisamos de ti, né? E o padre é necessário não só para consagrar e atender em confissão, e já seria um grande milagre e uma grande graça
se fosse só isso, tá? Mas o padre, ele é chamado por Cristo para manifestar o rosto de Cristo como cabeça e pastor da sua igreja. Então, ele vem para pastorear o rebanho, o povo de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, por um lado, exclui todo o culto de personalidade que se possa ter com o padre, porque eu considero que é um fracasso para um padre se ele cria um fã-clube em torno da pessoa dele, porque ali ele falhou na missão de manifestar a Cristo, de levar as pessoas para Jesus Cristo. Então ele perdeu a transparência. Cristo não, as pessoas não veem mais Cristo nele, mas veem o talento dele, as coisas próprias dele, a personalidade própria dele. Então, uma grande falha. Um padre deve fazer de tudo para que nele se manifeste cada vez mais Cristo, que é Cristo que está agindo, né? E não a pessoa, a figura, os talentos, os dons naturais que ele tem. E por outro lado, exclui todo tipo de pensamento baseado em lideranças naturais. Nós somos os líderes aqui da comunidade, nós mandamos aqui, nós organizamos, nós estamos aqui desde que a comunidade foi fundada, nós fundamos essa comunidade, nós fundamos essa paróquia, nós temos o direito de guiar, nós temos... Não, só temos um guia, que é Jesus Cristo. Esse guia se manifesta por meio do sacramento, por qual ele se torna presente na comunidade como cabeça e pastor, e esse sacramento é o sacramento da ordem. Então, irmãos e irmãs, acolhendo e escutando o apelo de Deus, escutando o desejo que Ele tem de fazer a sua graça agir em nós, esse rio cheio de vida eterna, fluir de dentro de nós e se derramar pelo mundo inteiro, vamos pedir a Ele a graça de termos sempre a presença dEle como nosso guia e como nosso pastor, para realizar no mundo essa obra maravilhosa que Ele quer cumprir.